Termine o que você começou. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Eu quero fazer hoje uma devocional em Neemias capítulo 6, do verso 1 ao 9. Diz assim o texto: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restava brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: Estou envolvido em uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: Existe um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esse relato, você planeja se tornar rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: Nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Eles estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iriam interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Bom, fica muito claro nesse texto 2 estratégias que Satanás sempre usa. A primeira estratégia é a estratégia de tentar apelar para a nossa vaidade. Quando esses homens, Sambalates, Tobias, Gesem, o árabe e todos os outros líderes desses povos vizinhos ali a Jerusalém chamam Neemias para essa reunião, era uma reunião de líderes. Provavelmente a ideia aqui era fazer com que Neemias se sentisse envaidecido, importante, para poder participar de uma reunião de liderança daqueles povos. Neemias percebe que existe uma intenção de maldade com relação a isso, uma tentativa talvez de perverter a sua idoneidade, o seu caráter, ou mesmo de até mesmo matá-lo. E ele responde dizendo que não pode ir porque ele está muito ocupado. Então há essa primeira tentativa sempre do inimigo de Deus e do povo de Deus de tentar envaidecer o seu povo, de tentar apelar para a vaidade. Neemias, com discernimento, entende e percebe essa armadilha e não cai nessa armadilha. E ele usa uma resposta muito interessante. Ele diz: olha, eu estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir. A intenção dos inimigos era exatamente parar a obra que Neemias estava fazendo. Por causa da determinação de Neemias, o muro estava reconstruído, as portas ainda não haviam sido colocadas, mas a obra estava acelerada e bem adiantada, e isso trazia medo aos inimigos dos judeus que queriam Jerusalém fragilizada. Então, Neemias está focado no seu trabalho, está focado na sua atividade, está focado no seu chamado, está focado no seu ministério, está focado na sua responsabilidade, daquilo que ele entende para que foi levantado por Deus. Isso é importante. Quando nós estamos focados no nosso ministério, no nosso trabalho, as vaidades, elas são superadas. O nosso sentido de ficarmos alerta, ele fica mais aguçado porque nós estamos focados na obra da qual Deus nos confiou. A segunda coisa que os inimigos de Neemias fazem quando não conseguem convencê-lo pela vaidade, então o ameaçam. Por 4 vezes enviaram esse convite para essa reunião, por 4 vezes Neemias
disse a mesma coisa, que não poderia ir porque estava ocupado. Na quinta vez, eles mandaram uma carta aberta, ou seja, uma carta que foi lida em público, não foi entregue nas mãos de Neemias. Todo mundo ouviu. E nessa carta aberta, eles fazem então acusações contra Neemias, de que Neemias estava conspirando contra o rei, contra o império, e que ele no fundo queria mesmo era ser o rei dos judeus. Neemias responde com a verdade, dizendo que aquilo era invenção e que ele não iria. E ele conclui no verso 9 dizendo que eles estavam apenas tentando intimidar e imaginavam que com essa ameaça eles iriam interromper a obra. E o texto termina dizendo que ele continuou o trabalho com determinação ainda maior. Ou seja, a ameaça é a segunda estratégia de Satanás. Quando ele não consegue apelar para a nossa vaidade, então ele ameaça com esse tipo de coisa, faz esse tipo de ameaça. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que foi que Deus chamou você para você fazer? Qual foi o ministério que Deus confiou nas suas mãos? Qual é a obra que você tem feito? Para que Deus tem te chamado e te levantado? Talvez Deus tenha te chamado e te levantado para ser um bom diácono, um bom presbítero, uma boa diaconisa, ou uma boa mãe, um bom marido, um bom pai, um bom funcionário. Enfim, o que é que você está fazendo e que Deus tem confiado à sua mão? Não se desvie, não se deixe não se deixe envaidecer, não tire o seu foco, continue focado, continue seguindo, continue fazendo o seu trabalho com alegria, com dedicação, com esmero e coloque tudo nas mãos do Senhor. Creia que o Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria e continue fazendo o seu trabalho. Não se desvie por nada, não abandone por nada. Continue trabalhando, continue fazendo aquilo da qual Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Às vezes não é um ministério nesse sentido, mas às vezes é aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer hoje. Faça com determinação, com amor, com empenho e não desista, não pare. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço, fique na paz, tenha um bom dia em nome de Jesus e nos encontramos hoje à noite na nossa reunião de oração. Coloque aí esse projeto na sua agenda, no seu programa de oração, para que você possa estar colocando diante de Deus hoje na nossa reunião de oração às 20 horas. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.